Fala galera, meu nome é Mário Vitor, sou professor de redação em língua portuguesa e a partir de hoje nós iremos começar o canal Redação na Veia aqui no YouTube. Sempre com videoaulas falando especificamente da redação, mais precisamente da dissertação argumentativa para a prova de redação do Enem. Começando a primeira aula falando especificamente desse gênero, um dos gêneros mais clássicos da redação, que é a dissertação argumentativa. Um de seus pré-requisitos iniciais é a impessoalidade. O que seria isso, galerinha? Impessoalidade, pessoal, nada mais é do que você redigir sua redação sem utilizar de nenhum modo a primeira pessoa do singular. Ou seja, você não pode fazer uso de pronomes de nenhum modo que estejam basicamente ligados a esse tipo de pessoalidade, a primeira pessoa do singular, como eu, como me, ou, por exemplo, não utilizar verbos que estejam conjugados nessa tal primeira pessoa do singular. Além dessa característica, você tem que perceber que se deve evitar ao máximo utilizar a primeira pessoa do plural, o nós, assim como verbos conjugados nesse tipo de pessoalidade. Evitem utilizá-los em detrimento da utilização da terceira pessoa, seja ela do singular, seja ela do plural. Ainda você tem que lembrar da interação com o leitor. A interação com o leitor, que é uma das características mais interessantes de uma redação, precisamente de um texto argumentativo, não pode ser utilizado na dissertação argumentativa. Por quê? Simplesmente porque o seu texto ele vai ter como leitor uma única pessoa, que é o próprio corretor de vocês. Resultado, você deve evitar ao máximo a comunicação com esse corretor, justamente para a sua redação não vier a ser anulada, desclassificada. Então o que você deve fazer é jamais utilizar 3 pontos essenciais. São eles: pergunta retórica. Não acredito, professor. Pergunta retórica? Sim. Você não deve utilizar pergunta retórica na sua redação, porque ela é considerada uma pergunta reflexiva, que vai levar o seu leitor a uma reflexão própria. Como eu disse, o seu único leitor é o seu corretor. E se ele refletir sobre um assunto e pensar de um modo diferente daquele modo que você vier a redigir a sua redação, vier a argumentar o seu texto, isso daí vai desqualificar a sua argumentação. Então jamais faça perguntas retóricas. Professor, eu posso fazer algum tipo de pergunta na minha redação? Sim, precisamente na introdução, a partir de uma introdução básica por questionamento. Vai ser uma das nossas aulas subsequentes, você verá, tá certo? E essa pergunta obrigatoriamente terá de ser respondida. Quando a pergunta é respondida, ela deixa de ser pergunta retórica e passa a ser pergunta-resposta, uma característica importante para a redação. Segundo ponto, não interagir com o leitor por meio de vocativos. Para quem não sabe, o vocativo é um chamamento. E esse tipo de chamamento, como caro leitor, amigo leitor, levaria o seu texto também a ser desclassificado. E por fim, evitar ao máximo utilizar pronomes de tratamento para a conversação, como senhor, senhora, caro, prezado, que são todas formas de interação com o leitor. Tá certo? Ainda falando acerca da dissertação argumentativa, quero lembrar de pontos cruciais. Primeiro, jamais assine sua dissertação. A assinatura vai levar o seu texto a nota 0. Segundo, jamais cometa impropérios. Os impropérios levarão sua nota 0. E por fim, título. O título é opcional. Você não tem a obrigação de construir título. Mas se for construí-lo, construa-o de maneira muito subjetiva. Construa de modo a chamar o seu leitor para a leitura, fazendo com que ele fique interessado pelo seu texto. Por exemplo, num tema como o do ano passado, da mulher, você poderia falar sobre luta com batom vermelho, um título que chama a atenção, que um ex-aluno redigiu em uma redação que eu achei muito interessante. É isso aí, pessoal. Agradeço pela atenção de vocês e espero todos para o segundo vídeo. Até lá!